Boa noite a todos e todas aqui presentes nesse evento de abertura do mestrado profissional em mudanças climáticas e agropecuária de baixa emissão de carbono. Eu cumprimento de forma especial os alunos e alunas do mestrado profissional que estão aqui nos acompanhando, os professores e professoras da Universidade Federal de Lavras, os professores convidados também desse mestrado e todos e todas que estão nos assistindo. E cumprimento também essa mesa aqui de parceiros institucionais, contando com o nosso reitora da Universidade Federal de Lavras e os nossos ilustres palestrantes da aula magna, o senhor Alisson Paulinelli e o senhor Eduardo Assad. Então, o Projeto Rural Sustentável, de onde é esse mestrado profissional, ele é fruto de uma cooperação técnica aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, com recursos do Financiamento Internacional do Clima do Reino Unido. Ele tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como beneficiário institucional, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS, como executor desse projeto, e a Associação Rede LPF por meio da Embrapa na coordenação científica. Então, é um prazer, estamos aqui com representantes dos parceiros institucionais. E antes de a gente iniciar para a nossa mesa de abertura, eu quero falar que essa proposta do mestrado profissional ela é extremamente necessária e inovadora. Pode passar à vontade. E, assim, pensando na emergência e nessa necessidade da gente buscar uma sustentabilidade, não só econômica, mas social e ambiental para a produção rural, esse mestrado, dentro desse contexto de mudanças climáticas, ele vem trazer uma proposta, né, que vem sendo já implementada e encabeçada pela Embrapa, de sistemas integrados de integração lavoura, pecuária e floresta e recuperação de pastagens degradadas. Então, é um prazer a gente conseguir essa parceria tão importante com a UFLA para implementar esse mestrado de grande relevância nesse contexto tão emergente das mudanças climáticas. Então, para iniciar o nosso evento, eu vou iniciar aqui com a nossa mesa de abertura, que conta com a participação da senhora Fabiana Vila Alves, diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação da SDI, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o senhor Morgan Doyle, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, o senhor Luiz Tadeu Assad, diretor-geral do PRS Cerrado e diretor-presidente do IABS, e o reitor da Universidade Federal de Lavras, o professor João Crisóstomo. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, e aí eu passo a palavra, então, para iniciar a nossa mesa de abertura, para a senhora Fabiana Vila Alves. Fabiana, com você. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje, fazendo a abertura desse mestrado profissional em mudanças do clima e agropecuária de baixo carbono, nessa universidade da qual eu sou oriunda, me formei em zootecnia em 2002, então, para mim, realmente é um grande prazer. Além de estar hoje como diretora do Departamento de Produção Sustentável, aonde está ancorado o projeto PRS Cerrado, como foi comentado agora ao início. Então, gostaria de cumprimentar a todos os presentes nessa mesa redonda, em nome do professor João, reitor da Universidade de Lavras, Federal de Lavras, ministro Alisson Paulinelli, meu colega Eduardo Assad, da Embrapa, Tadeu Assad, que conduz o IABS, e ao nosso colega do banco do BID, a instituição que nos proporciona ter esse sucesso que nós estamos colhendo hoje, mais uma atividade ligada a esse projeto que vem trazendo tantas ações e fazendo tanta diferença no Cerrado. Então, como todos sabem, o PRS Cerrado ele está ligado ao ABC+, essa grande política pública nacional, é o Plano Nacional de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima do setor agropecuário, então, onde nós começamos lá em 2010 e no ano passado, após 10 anos de exitosos resultados, nós tivemos essa revigoração do ABC, do Plano ABC, e lançamos
o ABC+, então com metas, novas propostas, novos indicadores, novas tecnologias até 2030. Então, é o grande plano nacional, são as grandes atividades, as grandes ações que nós temos para o setor agropecuário e aonde nós temos que levá-las, né? Levar as tecnologias ao campo. E essa é mais uma atividade, mais uma iniciativa, eu diria, que nós temos para levar, então, capacitando técnicos, né? Principalmente para a recuperação de pastagens degradadas e sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, que são 2 das 8 tecnologias, então, que nós temos ações propostas até 2030. Então, eu vejo esse mestrado profissional como realmente um grande passo que nós damos para a capacitação desses profissionais que irão, então, transformar uma política pública nacional que tem ações previstas para todos os estados, vão levar essas tecnologias e essas ações lá para o campo, para o chão de fábrica. Então, fico muito orgulhosa e muito contente e muito agradecida a todos os parceiros que estão nos apoiando e que nos apoiam, que nos apoiarão até 2023, quando nós finalizamos o projeto PRS Cerrado, mas que hoje nós já colhemos grandes frutos, com grandes resultados. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, junto a pessoas que estão realmente fazendo a diferença para a agropecuária brasileira. Grata, Fabiana, o prazer é todo nosso, que bom tê-la aqui com a gente nesse evento. E agora eu passo, então, a palavra para o nosso representante do BID no Brasil, o senhor Morgan Doyle. Morgan, é com Muito você. obrigado. Prazer enorme estar aqui novamente com o Ministério da Agricultura, com o apoio do governo britânico para celebrar mais uma conquista, como bem foi eloquentemente falado agora, com relação ao PRS, né, o Cerrado. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas e agradecer muito a confiança depositada no BID em poder ser parceiro de todos vocês, em promover, além da agricultura sustentável, o conhecimento sobre a importância dessas ações para mitigar emissões e gases de efeito estufa. Estendo meus cumprimentos à IABS, à Universidade Federal de Lavras, na pessoa do reitor João Crisóstomo, que realmente tem tocado essa agenda de uma forma magistral. Foi por meio dessa parceria que trouxemos a aula de hoje com os senhores Alisson Paulinelli e Eduardo Assad, que realmente são especialistas de grande peso nessa área de agricultura sustentável. Tem a presença da Fabiana Vila Alves, do MAPA, de Tadeu Assad, do IABS, e também você, Melissa, faz muito feliz da gente ter essa parceria e poder tocar essa segunda fase do Programa Rural Sustentável, que realmente, como foi falada pela Fabiana, tem uma série de entregas muito relevantes com relação à promoção de produção de alimentos aliada à preservação do meio ambiente e geração de mais renda para os pequenos e médios produtores. Isso é uma pauta muito cara para nós, ele está absolutamente alinhado com o que chamamos nossa Visão 2025, que tem como objetivo ajudar os diversos setores econômicos a mitigar as emissões e também a se adaptar e ser resiliente às mudanças climáticas. Nesta etapa, o que deixa esse projeto ainda mais atual e relevante é a importância dada à formação e geração de conhecimentos. Realmente, com os parceiros, estamos apostando nessa capacitação, porque já se identifica como um dos maiores elementos a serem superados, né, para o crescimento da produção sustentável, e justamente esse tema, não? Gerar e espalhar conhecimento e assistência técnica de forma precisa e efetiva. E o programa de capacitação que estamos trabalhando, né, e que essa mestrado que lançamos hoje faz uma parte muito importante, promoverá a produção sustentável em escolas públicas para crianças no ensino fundamental, médio, passando por conhecimentos básicos e avançados online, e agora, para finalizar, terá esse mestrado profissional
em nada mais, nada menos que a Universidade Federal de Lavras, que é uma universidade muito conceituada no tema. Então, a gente realmente reconhece que explicar desde bem cedo a importância da mudança no modo de produzir é um passo fundamental para a transformação de uma sociedade ao longo prazo. E a ideia é fazer com que as tecnologias de baixo carbono sejam implementadas com, vamos dizer, naturalidade, né? Implementadas a partir do saber. Aí sim, estaremos alinhando verdadeiramente conhecimento com desenvolvimento econômico, com segurança alimentar e além do fato que sem impactar negativamente o meio ambiente, todo o contrário. No PRS Cerrado, tudo isso com os parceiros que estão aqui hoje lançando esse mestrado, investindo em pessoas, visando diminuir esse descompasso, fazendo com que a agricultura sustentável passe a ser uma realidade onde antes era uma aspiração. Sabemos que o conhecimento em forma isolada não consegue fazer essa mudança, essa troca. Não vai alcançar só em si seus objetivos. Mas investindo em treinamentos contínuos para o público em geral, começando com as crianças e passando por os produtores, agentes de assistência técnica e formuladores de políticas públicas, é fundamental. A produção de conhecimento também faz com que as ações do projeto perdurem após a sua finalização, já que vão ser incorporados e reproduzidos pelos beneficiários e pelos parceiros de execução, como o mestrado que agora está inserido no currículo acadêmico da Universidade Federal de Lavras. Dessa forma, para nós, uma honra para o BID continuar promovendo e participando de eventos tão relevantes que trazem consigo benefícios econômicos, sociais e ambientais, todos interligados e todos reforçando em si. Desejo a todos uma jornada de aprendizado muito proveitoso e que comece desde as primeiras aulas a compartilhar os conhecimentos que vão adquirir aqui com seus professores e que esse esforço conjunto sirva para conseguirmos promover as mudanças que todos precisamos. Muito obrigado. Devolvo a palavra para você, Melissa. Muito grata, Morgan, prazer ter você aqui, ótimas palavras inspiradoras, isso reforça o nosso compromisso, né, com a mitigação das mudanças climáticas, com essa promoção da produção rural sustentável, então, muito grata mais uma vez pela sua presença aqui. Então, agora eu passo para o senhor Luiz Tadeu Assad, que é diretor-geral do PRS Cerrado, diretor-presidente do IABS, para suas considerações e fala aqui na nossa live de abertura do mestrado profissional. Tadeu, com você. Obrigado, Melissa. Boa noite a todos e a todas. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Todas as vezes que a gente tem um ato de abertura, um evento, uma exposição, eu faço questão de agradecer a oportunidade que foi dada ao IABS de estar participando de um projeto de tanta envergadura, de tanta importância, tão conceitual, tão estruturante como é o PRS Cerrado. Então, sempre vamos agradecer aí a oportunidade de fazer parte desse time, com o governo britânico, com o BID, com o MAPA, com a rede LPF e Embrapa, e a cada dia com novos parceiros, né? Então, nós estamos aqui com a Universidade Federal de Lavras, é uma honra para a gente ter vocês, na verdade, a gente faz parte de vocês hoje também, né? Dando essa chance da gente transformar todo esse esforço de conhecimento que a gente tem feito num legado em formato de um mestrado profissional, que é uma atividade assim, de extrema importância para todos os propósitos que o projeto pode ter. Bom, professor Alisson, professor Eduardo Assad, um carinho muito grande vocês estarem fazendo essa abertura de um nível tão importante, dando esse pontapé inicial, com muitos conceitos, com muita sabedoria, com muita experiência, e eu acho que isso vai ficar marcado para todos os alunos e alunas que vão fazer parte desse processo. Falando um pouquinho do PRS, né, Cerrado, então é um projeto bastante desafiador, nós estamos falando aí de 4 estados, mais de 100 municípios diretamente envolvidos, num conjunto enorme de atividades. Hoje a gente já tem
mais de 3.000 propriedades envolvidas em 42 organizações socioprodutivas. Nós estamos falando aí, se for somar a área das propriedades, mais de 300.000 hectares de área diretamente envolvida no trabalho, nesse grande desafio, né? E é um projeto que tem um conjunto enorme de ações, é claro, tem um foco muito grande na assistência técnica, nessa troca, né, de conhecimento e saberes com os produtores, né, de forma a promover uma produção mais sustentável, uma agropecuária de baixa emissão de carbono, mas tem um conjunto de outras ações, como, por exemplo, a parte de finanças verdes, né? Então, nós estamos buscando inovar, incentivar, nós estamos trabalhando com uma parte importantíssima de certificações, no qual a gente promove as certificações, que podem ser também uma ferramenta, instrumentos aí de promoção dessa agricultura agropecuária mais sustentável também. Tem vários dias de campo, nós estamos falando de 700, 800 dias de campo que vão ser realizados ao longo do projeto. Bom, um conjunto de ações enorme. E dentro desse conjunto de ações, tem uma parte que a gente acha fundamental, que é a parte da capacitação, né? Na verdade, capacitação é até um nome simples para tudo que está sendo feito. Então, nós estamos tentando trabalhar aí uma difusão de conhecimento, uma troca de saberes importantíssimo, que vai desde, como o Morgan bem falou, ações de popularização. Então, nós vamos trabalhar com crianças do ensino médio fundamental em escolas públicas, né? Já vamos começar, a gente acredita que no próximo mês, uma ação super atrativa, empolgante, para que a gente consiga discutir, né, com a comunidade escolar, porque a gente fala de aluno, né? Mas a gente envolve toda a comunidade escolar nesse tema. Quem sabe a gente está trabalhando com uma nova geração que vai lidar muito bem com todos esses desafios, que é promover a nossa produção, mas de forma cada vez mais sustentável, né? Nós temos também um curso de ensino à distância, junto com o Canal Futura, que para a gente foi uma oportunidade muito grande também, super bem avaliado, vários alunos, nós estamos com metas bastante ambiciosas de participação. Agora a gente vai começar a divulgar essas aulas também, não só as pílulas que a gente tinha de conhecimento, mas algumas aulas no próprio canal aberto. Então, aí você tem uma difusão aí do tema e abre um espaço para ir popularizando o tema, né? E aí nós entramos aí no mestrado, né? Que é uma das principais ações de capacitação, né? Que busca trazer todo esse conhecimento para esses principais atores. Então, esse mestrado ele foi direcionado com pessoas que estão no campo, pessoas que realmente trabalham com o tema, né, nas diversos espaços que a gente precisa, e fizemos uma turma aí, só para lembrar, né, Melissa? Nós tivemos, porque tem uma pré-inscrição para depois fazer a inscrição, de mais de 150 pessoas interessadas. A gente vai fazer essa edição, tomara que a gente consiga fazer a segunda e, quem sabe, uma terceira, mas é uma forma de deixar um legado de conhecimento, de discussão. São alunos profissionais, então você vai ver uma discussão de alto nível entre os professores, mas também com prática, com esse conhecimento que esses alunos vão trazer para um debate e uma integração. Tanto é que nós estamos programando esse mestrado em módulos. Então, nós vamos ter o híbrido aí, já atendendo essa nova dinâmica formativa, mas nós vamos ter atividades presenciais, de vivência em cada um dos estados. E aí, professor João, a gente já deixa aí o nosso super agradecimento que vocês se adaptaram a uma proposta diferente de uma dinâmica talvez mais tradicional aí de ensino, que a gente respeita muitíssimo, e vocês estão indo no campo também, porque nós vamos ter professores da UFLA e outros professores convidados atuando em cada um desses estados, levando todo o conhecimento, mas entendendo a realidade de cada um desses estados. Então, a gente fica muito orgulhoso, né? Com a participação de vocês, uma das principais universidades do tema, não só do Brasil, mas de toda a região latino-americana. Então, a gente fica muito feliz pela vocês aceitarem esse desafio, que não foi fácil, foi uma construção aí de meses, né? Para a gente conseguir alinhar todas as propostas, objetivos e metodologia do projeto, as dinâmicas acadêmicas e os ritos importantes aí que nós não podemos deixar. Aí já é um recado para os alunos, né? São profissionais, mas nós vamos ter que cumprir todos esses ritos acadêmicos. E, por fim, a gente espera que o mestrado, como outras ações,
promovam essa agricultura mais sustentável no campo, que a gente realmente consiga, com um projeto, e aí o mestrado é uma das principais atividades, que a gente promova aí toda essa transição para cada vez a gente ser mais sustentável, que cada vez a gente gere mais conhecimento, cada vez a gente gere mais ações que podem até virar políticas públicas. Aí, Fabiana, a gente está sempre discutindo com o Ministério. Então, para a gente é um prazer muito grande. Desejo boa sorte a todos os alunos e alunas e que a gente possa ter esse mestrado como um exemplo, quem sabe, para outras iniciativas e outros projetos. E contando aí com esforço para a gente ter essa segunda edição e a gente atender um número até maior, porque a demanda foi muito grande de interessados e a gente espera que tudo isso dê certo. E, por fim, Mel, agradecer a você e toda a equipe de capacitação do IABS, que também está fazendo aí um trabalho realmente diferenciado, exemplar, com muito carinho, com muita empatia, né? E muita qualidade técnica. Então, desejo a todos aí um super mestrado aí, que essa aula inaugural aí, que vai ser, com certeza, vai ser uma linda aula e que a gente possa avançar cada vez mais forte para esse nosso objetivo, que é uma agropecuária mais sustentável e conectada aí com temas globais como as mudanças climáticas. Obrigado. Grata, Tadeu, ótima contextualização do projeto, do programa de capacitação. E para nós que estamos no dia a dia do PRS Cerrado, com certeza esse é um momento de muita celebração, né? A gente celebrou muito o lançamento do programa de capacitação, o convênio com a Universidade Federal de Lavras e todos os outros parceiros que a gente veio firmando ao longo dessa nossa trajetória. Então, esse momento de lançamento do mestrado, com certeza precisamos celebrar, comemorar, porque é um momento realmente muito marcante e que a gente siga nesse rumo mesmo da sustentabilidade, da produção rural sustentável. Então, agora eu passo a palavra para o senhor João Crisóstomo, que é reitor da Universidade Federal de Lavras, sempre com a gente aqui nos eventos, nosso grande parceiro nessa jornada do mestrado profissional. Professor, com o senhor. Boa noite a todas e todos. Uma boa noite especial para o pessoal que está aqui no dispositivo de honra, a Fabiana, o Morgan, Tadeu, Melissa, o professor Eduardo Assad e o nosso sempre dirigente, ministro, Alisson Paulinelli, né, que é aqui oriundo dessa casa. Então, é sempre um grande prazer estar com você, ministro, e ouvir as suas palavras, né? A Universidade Federal de Lavras se orgulha imensamente e já parabenizo pela segunda indicação aí ao Prêmio Nobel da Paz, o que muito nos enche de orgulho, viu? Bom, eu fico extremamente feliz da gente estar aqui nesse momento dando realização a esse projeto, né, que começou há algum tempo. Então, de início, eu gostaria de parabenizar os professores aí, Márvio e Tiago, e agradecer, Tadeu, a parceria com a IABS, todo o apoio aí do BID, do MAPA, e todos que fizeram com que isso acontecesse. Eu falava anteriormente aqui com o pessoal, enquanto esperávamos o início do evento, que não há mais condição de ficarmos pensando no mais do mesmo. Nós temos realmente que fazer acontecer e arregaçar as mangas. Por quê? Porque a destruição ambiental ela está muito à nossa frente, muito à frente de que qualquer pessoa possa poder fazer. Então, não há mais espaço para que a gente fique somente no campo das ideias. Nós precisamos realizar, e essa parceria, para nós, além de todo o mérito do projeto em si, ela traz um grau de aprendizado muito importante para a universidade. Eu tenho falado que a universidade ela vive um momento que ela precisa da sociedade entender a importância da universidade pública e sentir realmente os seus efeitos, as possibilidades e o que ter a universidade pública significa de soberania para esse país. Infelizmente,
quase que a maioria da nossa população não tem nem instrução suficiente para entender toda essa situação, e isso é uma situação muito grave quando a gente pensa em termos de país, mas nós precisamos acreditar, e iniciativas como essa, elas, na verdade, elas viabilizam o futuro, porque o futuro, da maneira como se está fazendo, como se está explorando os nossos recursos naturais, destruindo o planeta como vimos fazendo, é um futuro que não se viabiliza. Então, é muito louvável isso aqui. Eu agradeço a todos e todas e parabenizo aí, principalmente, aos estudantes que agora são estudantes da UFLA, que agora começam esse mestrado profissional. Eu gostaria que vocês se dedicassem ao máximo, não em relação à questão acadêmica da UFLA, mas a situação de contribuição para esse país, que esse conhecimento colocado de uma forma organizada pode trazer para vocês e para vocês que possam fazer essa diferença. Então, é uma grande honra e agradeço mais uma vez a todos, parabenizo aí aos nossos professores da aula magna, professor Assad e professora Alisson, e desejo uma boa noite, um bom, não só mestrado, mas um bom, não só o evento de hoje, mas um bom curso de mestrado a todos que iniciam hoje. Muito obrigado. Grata, professor João, muito grata também por trazer aqui o nome dos coordenadores que estão à frente aí dos programas de pós-graduação, professor Marvio, professor Tiago, nossos parceiros. Quero também mencionar aqui a gerente do EAD, Raquel Caribé, que também está aí esse trabalho contínuo com os alunos e que tem comemorado cada vitória nossa também aqui do mestrado profissional. Então, professor João, muito grata, viu, pela participação. E agora, então, a gente passa para a segunda etapa do nosso evento, né? A tão esperada aula magna. E a gente colocou aqui o nome dessa aula magna, um tema falando sobre produção rural sustentável, os desafios da agropecuária brasileira no contexto das mudanças climáticas. E para falar sobre esse tema, abrindo o nosso mestrado, trazendo essa aula magna, a gente tem 2 convidados especialistas no tema. A gente tem o professor Alisson Paulinelli, que tem uma longa trajetória, né, um processo histórico aí de como que a agricultura brasileira veio se desenvolvendo, e ele tem um currículo bem extenso, mas eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre ele. Ele ocupou o cargo de ministro da Agricultura, foi um dos fundadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021 por sua contribuição para o aumento da produção agrícola brasileira. Então, como disse o professor João, já pela segunda vez, né? E, dentre outros cargos e outras funções que ele ocupa, ele também é titular da Cátedra Luiz de Queiroz dos Sistemas Agropecuários Integrados, da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo, a ESALC, da USP. Então, eu vou passar a palavra para o professor Alisson Paulinelli, para ele trazer a sua contribuição nessa aula magna. E o senhor fique à vontade, professor. E, na sequência, a gente passa para o professor Eduardo Assad, que também muito nos honra com a sua presença. E aí eu faço as devidas apresentações. Com o senhor. O professor está sem microfone. Está sem áudio ainda, professor. Não. Ainda está sem. Ainda está sem áudio, professor. Mas fica tranquilo que isso acontece muito nos eventos online, estamos acostumados, então não tem problema nenhum. Essas questões técnicas. Já vai voltar.
esperar um minutinho, o professor... Da outra vez ele teve que sair e voltar. Exatamente, então acho que ele... faz parte do nosso momento virtual, né, que impulsionou aí nesse período de pandemia e que acho que de alguma forma veio para ficar, né? A gente poder conectar pessoas de todos os lugares do mundo e falar no mesmo evento, então a gente teve um ganho também, né, com esse processo. Inclusive o nosso mestrado tem uma parte híbrido, né? Tem uma parte de aula virtual, tem uma parte de aula presencial em sala de aula e uma parte de vivência de campo. Então, acho que juntou aí várias práticas metodológicas, e eu acho que talvez isso seja um grande diferencial aí para a gente. Legal, Tadeu. Enquanto, então, o professor Paulino ele não volta, a gente pode até falar um pouquinho mais do mestrado, né? A gente tem essa proposta híbrida, acho que ele está voltando. Eu espero que tenha voltado. Voltou, professor. Fique à vontade. Bom, eu cumprimento a todos que já cumprimentamos anteriormente. Parabenizo a iniciativa do MAPA, dos organismos que estão providenciando este curso e, principalmente, parabenizar aqueles alunos que vão se dedicar a ele. Para mim, eu quero confessar que é uma alegria muito grande retornar à minha casa de ensino, à minha origem. Quero, inicialmente, até dizer que essa história das primeiras discussões sobre o autoabastecimento brasileiro começaram a ser realizadas aí nessa casa. E onde produzir era muito complicado. O Cerrado começou a ser discutido em Lavras. O professor Alfredo Scheid, fazendo o seu curso de pós-graduação em solos em North Carolina, fez a aventura de levar mais de 300 amostras de solo de Cerrado para aquela universidade e teve um trabalho bastante objetivo, mostrando as possibilidades do uso daquele cerrado como área de produção. Quero também lembrar que, além de Lavras, foi muito importante a presença, especialmente do governo do Estado de Minas Gerais. O Dr. Israel Pinheiro levantou a hipótese de Minas fazer alguns experimentos para determinar a possibilidade do uso do cerrado não só em florestas, como vinha sendo feito, mas também na produção de alimentos. Contamos muito com a colaboração dos trabalhos, à época, do Instituto Agronômico de Campinas, do Instituto, além do Agronômico de Campinas, do IRI, International Research Institute, da Fundação Rockefeller, localizada em São Paulo, que estava trabalhando objetivamente em recuperação do cerrado. É importante também dizer a importância que foi a participação do IPEACO, hoje Embrapa, hoje é o Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo. Um grupo de pesquisadores já tinham elaborado trabalhos muito interessantes sobre as possibilidades do cerrado. A verdade é que nós chegamos à conclusão de que, se houvesse um plano bastante agressivo e, sobretudo, estratégico para fornecer as bases para se mobilizar o cerrado, ele seria realmente uma hipótese viável. Daí, termos elegido a ciência, a tecnologia, as inovações. Ao entrarmos no governo,
verificamos que a posição brasileira de importador de alimentos, e nós importávamos volumes expressivos, não podia continuar, especialmente porque em 1973, com o surgimento da OPEP, os árabes foram aconselhados a parar de brigar entre eles e usar a grande riqueza que eles possuíam, o petróleo, como um instrumento mais bem colocado no mercado. Criou-se a OPEP. E naquela data, o Brasil passa a ter uma posição muito frágil, porque o barril de petróleo, que custava $2,5 a $3 no Brasil, na semana seguinte já custava $11. Não parando aí. 20, 30, 50, 80, 100, $120. Aliás, o preço que está hoje. O Brasil era importador naquela época de 80% do petróleo que consumia. Todo o transporte de massa, transporte físico, energia, grande parte da nossa indústria era sustentada pelo petróleo. E o Brasil vinha fazendo o esforço de se industrializar. O que ocorreu de fato foi que, com o esforço da industrialização, em menos de 30 anos, o Brasil mudou sua estrutura populacional. Em primeiro lugar, quando iniciou o plano, o Brasil tinha 80% de sua população no meio rural e apenas 20% urbano. Quando JK deixou o governo em 1960, nós já tínhamos uma população em torno de 90 milhões de brasileiros. A metade no campo e a metade urbana. E essa metade que ficou lá no campo não era capaz de promover todo o autoabastecimento que o Brasil precisava. O que tivemos de fazer foi ver como sairíamos daquele imbróglio que o Brasil tinha entrado. A nossa balança comercial era sustentada por alguns produtos tropicais, onde o café se sobressaía, chegava a ser 80% da nossa balança comercial. Mas não era suficiente para importar alimentos no preço que ele havia chegado, especialmente com o custo de transporte, coisa que estamos hoje revivendo essa etapa, e que chegava a um preço muito alto ao consumidor brasileiro, prejudicando tremendamente a família média brasileira, que gastava a metade de toda a sua renda só em alimentação, não sobrando recursos para cumprir as outras funções importantes. A vestuária, transporte, alimentos, alimentos eu queria dizer, residência, saúde, educação e tantas outras. O que se fez, na realidade, foi dar prioridade ao abastecimento, mas num esforço para que a área tropical do globo pudesse produzir. O Brasil não era o único importador. Toda a região tropical do globo era importadora de alimentos na década de 70. Portanto, nós tínhamos, primeiro, de verificar a possibilidade de encontrar conhecimento onde estava sendo produzido na área tropical do mundo. Não existia. Tivemos, portanto, a certeza que o primeiro importante produto que nós tínhamos que oferecer era o conhecimento, através da ciência, da tecnologia e da inovação. Daí o esforço que se fez naquele período no desenvolvimento da Embrapa. Ela ganhou o modelo de uma nova gestão pública com autonomia administrativa, técnica,
financeira e, principalmente, com recursos suficientes para mobilizar toda a competência nacional, já que os seus quadros eram muito fracos. Ao mesmo tempo, procurou-se buscar junto às nossas universidades os seus melhores e mais competentes alunos, que foram convocados num concurso com 1.000 vagas para a Embrapa. Infelizmente, só apareceram 52 com pós-graduação. Contratamos os 52 e classificamos os outros, contratando todos os restantes 1.000 profissionais. No entanto, fomos buscar nos organismos internacionais recursos para o treinamento eficiente desse grupo. Assim, foi possível o trabalho que a Embrapa fez no sentido de integrar todo o esforço da pesquisa nacional. As nossas universidades, as instituições estaduais de pesquisa em crise foram recuperadas, a iniciativa privada, isso foi muito importante, foi também chamado pela Embrapa, e assim nós conseguimos fazer um único plano integrado de pesquisas para tentar vencer aquela etapa da falta de conhecimento. Ao mesmo tempo, sabíamos da necessidade de convocar os produtores, aqueles que eram aptos a fazer as transformações de uma agricultura extrativa que o Brasil exercia naquela época, para uma agricultura com tecnologia, repondo os recursos da natureza, fazendo com que a produção fosse melhor conduzida e a produtividade fosse capaz de concorrer com os grandes produtores mundiais. Assim se fez não só o desenvolvimento da Embrapa, mas também a criação da Embrater, a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, que teve a grande responsabilidade na estratégia de eleger as inovações propostas, levá-las ao produtor, convencer o produtor da necessidade, oferecendo a ele uma total assistência técnica creditícia. Ele, produtor, teve o apoio do governo para todas as inovações que pretendeu fazer. E, além disso, o trabalho que fizeram junto às famílias dos produtores, no sentido de melhorar as suas condições de vida onde elas estavam. Assim foi feito para dar cobertura a esse programa, um plano de política pública, que neste caso recebeu o nome de Polo Centro. Nós tínhamos em conta que o Brasil, para ser autossuficiente, teria de produzir, naquela data, a mais 3 milhões de hectares em produções razoáveis. Como sabias pela experiência de Minas, que nós levamos em 3 anos que por lá passamos, com o auxílio do Ministério de Planejamento do Governo Federal, especialmente do IPEA, nós estudamos que o cerrado brasileiro, para ser recuperado, gastaria $1.000 por hectare. Esse plano de política pública não sonegou recursos. O Polo Centro foi a ele destinado a quantia de $3 bilhões. Talvez o maior programa que o Brasil já teve em toda a sua história. É importante saber que esse recurso teria de ir de forma consciente para exercer as mudanças necessárias. Isso ocorreu e foi, sem dúvida, um trabalho da assistência técnica e da extensão rural, que levou e garantiu ao governo
não só as inovações necessárias, mas principalmente o desenvolvimento de um novo sistema produtivo, que era o nosso desejo. Assim se fez. Foi muito importante, porque a experiência brasileira trouxe curiosidade a outros países do globo. O Japão, por exemplo, país que não tinha autossuficiência de alimentos, se dispôs a vir com o Brasil fazer um programa de 560 milhões de dólares, o chamado PRODECER. Programa que repetiria a experiência do assentamento dirigido, feito em 1972 em Minas Gerais, em São Gotardo. Em 21 projetos nos 7 estados onde tinha o Cerrado brasileiro. Foi um sucesso. Hoje verificamos que as sedes do PRODECER se transformaram nos grandes núcleos, nos grandes municípios produtores do Cerrado brasileiro. Esta foi, sem dúvida, uma experiência exitosa de uma colaboração estrangeira num programa de porte como este. Quero aqui começar a chamar a atenção do que foi a ocupação do Cerrado. Todos sabemos que as terras tropicais do globo não eram terras férteis. Ao contrário, eram terras que foram desgastadas, que foram degradadas em milhões de anos. O Cerrado era um deles. Não valia nada, não produzia nada. O que fizemos, na realidade, foi uma audaciosa proposta de recompor uma fertilidade adormecida há milhões de anos. O Cerrado, área tropical, com chuvas torrenciais, com o fogo permanente. O índio, primeira coisa que fez quando descobriu o fogo foi usá-lo do Cerrado. E foi triste para nós, porque ele começou a verificar que ele tinha que queimar o Cerrado anualmente, sem o que ele não teria controle. Quando o Cerrado passava mais de um ano sem ser queimado, e esse fogo, na maioria das vezes, queimava até a sua organização, choços, etc. Veio o colonizador, verificou que o fogo era benéfico para uma brotação do que sobrava. A usou também intensamente, aproveitando o Cerrado numa produção muito extrativa para a pecuária que aqui se desenvolvia. O produtor brasileiro que foi convocado para recuperar o Cerrado recebeu a primeira missão. Você tem que recuperar a fertilidade dessa área. Veja a diferença. Se lá no hemisfério norte as terras eram muito mais novas, férteis, neutras, se lá a fertilidade dava a oportunidade de se produzir sucessivamente, aqui no Cerrado foi o contrário. Pegamos uma terra que não existia dentro dela fertilidade própria. Tivemos de trabalhá-la ainda no primeiro ano fisicamente, modificando sua estrutura física que havia se degradado. O Cerrado era quase laterizado, o casco do animal, o fogo, as chuvas torrenciais, a erosão e tantos outros elementos maléficos tinham degradado totalmente aquele solo. A começar, como foi sugerido, vamos fazer a recuperação física. Isso aconteceu pela forma da limpeza, do trabalho de aração e gradagem,
da subsolagem, e até mesmo o uso de máquinas próprias para romper as camadas impermeáveis pouco abaixo do solo. Tudo isso foi realizado. Ainda no primeiro ano, permitia o plano de governo que ele fizesse também a recuperação química do cerrado. Todos os elementos necessários a que se obtivesse uma produtividade eram usados. Começou com a neutralização, com o calcário e magnésio, o fósforo, o nitrogênio, o potássio, e mais 143 microelementos que já trabalhávamos com eles naquelas épocas, foram introduzidos num programa de fertilização. Os resultados começaram a aparecer, mas para nós profissionais, que estávamos acompanhando a evolução do Cerrado, que já tínhamos iniciado há 4 anos em Minas Gerais, tivemos a felicidade de ver a chamada terceira etapa de recuperação. Foi a recuperação biológica dos solos do Cerrado. Aí sim, tivemos a certeza de que iríamos ganhar a batalha. O Cerrado, a partir do segundo ano, passou a ter um tratamento adequado, de preferência não mais arando o seu solo, incorporando todos os restos culturais, levando para o Cerrado toda a matéria orgânica possível, como também fazendo nos sistemas de adubação, tanto orgânicas quanto mineral, um equilíbrio adequado para que a microflora destas terras de cerrado se recuperasse. E foi espantosa a recuperação, especialmente a partir do segundo, terceiro ano. Para nós, profissionais, que acompanhávamos atentamente o esforço do produtor brasileiro, das nossas instituições, do programa de governo, ficamos muito felizes porque tivemos a certeza já no 4º e 5º ano que a produtividade do Cerrado tinha aumentado e demonstrado capacidade para competir com as grandes áreas até do Corn Belt americano. Foi para nós uma satisfação enorme. Esta foi a lição mais benéfica que nós que trabalhamos nesse projeto tivemos. Ver aquele solo recuperado, física, química, mas especialmente biologicamente. E aí sim, o Cerrado começou a produzir não só aquelas plantas tradicionais que queríamos, ou pastagens, a produzir todos os produtos que eram bem conduzidos e manejados. Esta experiência foi importante, porque, inclusive, rompeu alguma tradição que se tinha de que a área temperada do globo era muito mais capaz de produzir, tinha muito mais competitividade. Fomos verificar ao contrário. E isso surgiu à medida que o produtor começou a se convencer que na área tropical do globo você faz a cultura 12 meses no ano, porque nós temos luz, nós temos terra, nós temos água, nós temos a microbiota, nós temos todas as plantas, os animais próprios a desenvolver em qualquer época do ano. Ao invés de produzirmos aqui, como se fazia no hemisfério temperado, uma safra por ano, começamos a fazer a segunda e, através da irrigação, hoje já fazemos a terceira num grande espaço do solo nacional. Quero, com isso, dizer
que a diferença básica entre os solos temperados e tropicais do globo é que lá eles encontraram, pela felicidade da formação geológica mais nova, moderna, etc., um solo altamente fértil e puderam cultivá-lo sucessivamente. Aqui não. O produtor teve que recompor uma fertilidade para que o solo pudesse responder às nossas expectativas. Esta foi, sem dúvida, a assertiva de que aqui se faria uma agricultura muito mais sustentável do que a que se esperava. O Cerrado brasileiro foi sendo trabalhado e aperfeiçoado, chegando em várias regiões a ter competitividade, uma das maiores de todo o planeta. Ampliamos as áreas do Cerrado. Se nos 5 primeiros anos nós colocamos em funcionamento produtivo uma área de 3 bilhões de hectares, a partir daí, o produtor brasileiro se convenceu de que ele estava num processo competitivo onde o seu produto era de melhor qualidade, onde o preço, o custo daquela produção era menor. E, em terceiro lugar, você tinha constância de oferta durante 12 meses do ano de produtos a quem necessitasse. Entrou no mercado internacional com esta eficiência, ganhou esse mercado internacional. Hoje, estamos numa ascensão de conquista desse mercado, a ponto de que muitas instituições internacionais reconhecem que esse solo tropical, essa agricultura tropical altamente sustentável que estamos fazendo, será a única segurança por ter espaço e recursos para a garantia e a segurança alimentar do mundo. Este é o momento que estamos vivendo. Este curso vem em hora oportuna discutir a sustentabilidade. O Brasil ainda tem outros 6 biomas que queremos que, antes de qualquer tipo de agricultura que seja proposta para ele, entre a ciência, a tecnologia e a inovação sustentáveis para que esses biomas não percam as suas características iniciais. Graças a Deus, o Brasil ainda tem hoje cerca de 65% de toda a sua área com vegetação nativa. Os seus biomas estão preservados, inclusive o próprio Cerrado. Só usamos até hoje 46% da área do Cerrado. Mesmo assim, apenas cerca de 70 milhões de hectares para produzir alimentos. Os outros em lavouras permanentes ou então em pastagens ainda no sistema extrativista. É aí que chama atenção o surgimento do ILPF, a tecnologia mais avançada que eu conheço no mundo, que permite o uso da terra por 12 meses e tira dela, com competência, com capacidade, o que se pretende e ainda, pelo equilíbrio das forças, das culturas anuais, das pastagens para a vaca no leite ou o boi na carne, ou a floresta, estamos fazendo isto com o carbono zero. Esta é, para o mundo, a tecnologia que vai dar melhores rumos
a nossa produção. Agradeço essa oportunidade e gostaria de acompanhar esse curso dentro do que posso fazer, porque julgo vocês estão, neste caso, acertando como acertou o agricultor brasileiro, de fazer a recuperação das áreas degradadas para um Brasil que hoje é competitivo. Muito obrigado. Grata, professor Alisson Paulinelli. É um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, dando uma aula de história sobre o desenvolvimento da agricultura no Cerrado, do qual o senhor fez parte e não só participou, mas esteve à frente de todo esse processo. E me chamou muito a atenção a sua fala sobre a importância do investimento em ciência e tecnologia, que levou, que forjou a essa fertilidade do Cerrado e trouxe muito mais conhecimentos, né, sobre esse bioma. Hoje, a gente sabendo que o Cerrado ele é considerado berço das águas no país, segundo bioma maior, né, que nós temos aqui em tamanho do país, é um hotspot da biodiversidade, e todo esse desenvolvimento em ciência e tecnologia, a gente chegou a esse momento onde a gente tem esse sistema integrado, os sistemas produtivos integrados, como a ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e já falando em recuperação de pastagens degradadas também, da sua importância, e que são os temas principais do nosso mestrado. Então, grata, professor, uma honra tê-lo aqui com a gente, e agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante também dessa aula magna, o professor Eduardo Delgado Assad, professor Assad, que também tem um currículo bem extenso, um conhecimento muito longo sobre a temática da agropecuária, mas especialmente aqui eu chamo a atenção pela sua experiência com os estudos sobre mudanças climáticas, inclusive numa época ainda que a gente ainda nem falava em mudanças climáticas, lá no final da década de 80, quando o professor iniciou suas pesquisas na Embrapa. Então, é uma honra estar aqui e ele trazendo todo esse conhecimento para a gente chegar hoje, né, no que a gente conhece como dados irrefutáveis, até porque hoje a gente consegue, né, infelizmente, mas sentir aí na pele os efeitos dessas mudanças climáticas. E então, professor Assad, falar um pouquinho do currículo dele. Ele trabalhou 35 anos na Embrapa, na área de climatologia e mudanças climáticas, é mestre e doutor em manejo de ciências da água pela Universidade de Montpellier, da França, foi coordenador técnico nacional do zoneamento agrícola de riscos climáticos do Ministério da Agricultura e secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Atualmente, entre outras funções, ele é professor do mestrado em agronegócio da FGV e pesquisador associado da CEPAGRE da Unicamp. Professor, uma honra ter o senhor aqui com a gente. Fique à vontade para trazer a sua contribuição, a sua aula e o seu conhecimento. Ok. Muito obrigado, boa noite a todos. Para mim é um imenso desafio falar depois do professor, doutor, reitor, ministro Alisson Paulinelli, um grande amigo, orientador, que sempre nos ajuda com a sua experiência, nos conta como as coisas foram, como é que podem ser. É bem interessante você ver uma discussão de algumas pessoas como Dr. Alisson Paulinelli, Dr. Roberto Rodrigues, Dr. Israel Clabin, que começam a sentar já um pouco, com a idade um pouco mais avançada do que a nossa, e discutir no Brasil para daqui 50 anos. É uma coisa que deixa a gente realmente muito emocionado de ver que enquanto nós paramos, reclamando, olhando para o chão, eles estão olhando o Brasil para frente, daqui 50, 60 anos. Isso é muito bom. Isso é importante e serve de exemplo para toda a nossa juventude. Melissa, muito obrigado. Reitor, magnífico reitor João Crisóstomo, muito obrigado também pelo convite, pela confiança em chamar a gente aqui para ministrar essa aula. Dr. Morgan Dolly, do BID, que sempre nos tem ajudado aí, Tadeu Assad também, com esse empreendimento enorme, que é trazer um mestrado em mudanças climáticas e sustentabilidade para o Cerrado. Para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês. Vou tentar mostrar um pouco, na forma de alguns slides, o que nós estamos vendo hoje no Brasil e como é que a gente vê saídas para o Brasil
nesse momento de muita, vamos dizer, insegurança climática que o mundo está vivendo. Eu pediria, por favor, para apresentar os slides aí, seria possível? A gente testou e funcionou. Vamos lá. Então, está lá, a ideia é essa, desafios da agropecuária no contexto. Eu vou fazer aí um sumário com introdução, variação espacial dos parâmetros climáticos, alguns impactos, produtividade, as ações de adaptação. Isso a gente conseguir um pouquinho de tempo, chegaremos lá na pecuária, no metano, que é um tema muito importante hoje, sendo discutido no mundo inteiro, e como é que a gente fez. Vamos lá? O próximo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, eu acredito que a sustentabilidade da renda, da produção, ela está muito clara, a gente sabe que ela é possível de ser feita, a gente está chegando lá, o Brasil já pode fazer uma agricultura sustentável, que mostra claramente como é que é isso, porém, ela é muito ingrata com o público rural, quando a gente vê como é que isso está dividido. Então, nós temos hoje, em condições, esses dados são do Ministério da Agricultura, que vem lá do análise do IBGE. Em extrema pobreza no Brasil, nós temos 3.150.000 agricultores. E 68% da população rural brasileira, dos produtores, estão nesse extrema pobreza. Baixa renda, nós estamos com 991 mil produtores. Média renda, 464, e alta renda, 27 mil. É bastante interessante quando a gente corre para a última coluna, aqueles 3 milhões, eles têm hoje 4% do valor bruto da produção, enquanto que a alta renda, que são 27 mil produtores, tem 52,9% da produção. Isso não é sustentável. Nós temos aí uma situação bem complicada, que não era a situação que o doutor Alisson viu no início do lançamento de todos esses programas, que havia uma preocupação extrema com a extensão rural, com a transferência de tecnologia, que, infelizmente, no início dos anos 90, foi totalmente destruída. Então, o que aconteceu? Toda essa tecnologia que nós tínhamos desenvolvido, essa ciência, não chegou, e não está chegando ainda, nessa população de mais de quase 4 milhões de agricultores. É preciso pensar nisso, e acredito eu, e tenho quase certeza, que o programa ABC+, está pensando nisso, e como é que faz para fazer essa tecnologia chegar no pequeno agricultor, no médio agricultor. O papel da universidade, nesse sentido, é fundamental. Tá? Da Embrapa é fundamental, das universidades, dos institutos, e o reforço e o fortalecimento das empresas de extensão também tem que ser feitas. Então, isso aqui mostra que, se de um lado nós temos uma produção grande, segundo maior produtor de grãos do mundo, um peso enorme no contexto internacional, internamente nós estamos numa defasagem muito grande em termos de condição social da agricultura brasileira. Esse talvez tenha que ser o próximo passo muito forte que os governos venham a tomar, seja qual governo que for. Próximo, por favor. Então, acompanhando um pouco o que vem acontecendo, uma discussão também, eu coloco isso aqui rapidamente para poder dizer, tirar algumas confusões que passam na cabeça das pessoas, e até hoje a gente ainda discute, o Brasil ainda discute se tem ou se não tem mudança climática. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que isso é encarado. Nós temos algumas coisas importantes, que são as condições de tempo. O tempo é aquele estado da atmosfera naquele momento, é o que a gente vê na televisão todo dia, e que aparece, então, tempestade, furacão, acontece num passo de tempo de horas e dias. A variabilidade climática começa a acontecer em termos de meses e anos, então você tem sazonalidade, El Niño, você tem secas, Laninha, e você tem a mudança climática que ocorre em função de décadas e séculos. Então, o que acontece? Quando uma pessoa chega para você e fala assim, mas como é que é isso de aquecimento global se fez um frio danado aqui ontem? Não é? Fez um frio danado aqui ontem, então você não sabe a diferença de tempo e clima, porque o clima tem mudado ao longo de anos. E tudo isso que nós falamos hoje tem sido computado e mexido e analisado no último século. Acontece que alguns outros chegam e falam assim, mas o mundo já teve mais quente, o mundo já teve com 2 graus acima? Já. Milhares de anos atrás, o mundo já atingiu uma temperatura superior aos 2 graus, que nós estamos encostando aí no próximo período. Milhares de anos atrás. E a rotação da Terra, existem vários movimentos que o planeta faz que fazem com que essa temperatura suba, que são alguns eventos que a gente chama naturais.
Só que isso acontece num espaço de tempo de 150 mil anos. E o que nós estamos vendo é uma mudança climática e um aquecimento global acontecendo numa escala de 100 anos. É aí que muda a discussão, é aí que a gente contesta o que os outros falam que não tem aquecimento. E mais recentemente, o que nós temos observado é uma frequência imensa de eventos extremos, ondas de calor, chuva forte, ondas de frio, determinados furacões acontecendo em regiões que nunca tinha antes sido observado, e a gente tem visto isso com uma ligação muito forte disso com a temperatura do planeta. Próximo, por favor. Aqui é o que a gente vê no Brasil quando a gente analisa lá de 1986 até 2040. Entre 1986 e 2015, seria esses gráficos que vocês estão vendo no canto superior esquerdo e ao lado dele, é a evolução da temperatura média efetiva nesse período. E quando a gente vai para 2021, 2030, essa temperatura já está aumentando. E 2021, 2031, 2040, ela chega num patamar que é preocupante. Observem que a gente tem no Cerrado brasileiro, que é a nossa grande esperança de produção e a realidade da produção brasileira hoje, nós vamos ter situações que já estamos chegando lá, de temperatura muito alta. E isso que a gente precisa buscar soluções e adaptações para evitar algum impacto negativo na agricultura brasileira. Próximo, por favor. Aqui é a chuva. A chuva a gente ainda tem, na distribuição de chuva, uma incerteza grande. Nós não temos uma certeza tão grande como tem na temperatura. Então, se a gente observa bem, o que está acontecendo é uma redução de chuva ainda ligeira na região centro-oeste, mas já começou a acontecer, não acontecia em 1980, 1990, agora nos anos 2010 a 2020 já se começa a ter sinais de redução de chuva, e uma situação mais estável no sul do país. Então, o que se espera? Uma redução de chuva na região nordeste, que já foi comprovada, já foi estudada, em torno de 5 milímetros de chuva a menos por ano, principalmente no semiárido. Uma situação de redução de chuva no centro-oeste, que a gente não consegue ainda quantificar quanto, mas esse sinal já está acontecendo, e uma situação mais estável de chuva no sul do Brasil. Então, o que a gente espera? No sul do Brasil não se espera uma mudança muito grande nessa situação da oferta de chuva, porém com chuvas muito intensas. Esse que é o grande problema que a gente já está enfrentando no Brasil nos últimos anos. Próximo, por favor. E aqui, então, acontece o que é o principal problema da agricultura brasileira. Aqui é a deficiência hídrica. Vejam como ela aumenta, de novo, canto superior direito, 1986, canto superior esquerdo, 1986, canto inferior direito, 2040. Aquela manchinha marrom, ela vai aumentando. E a gente está observando, então, esse aumento da deficiência hídrica, que é extremamente danosa na manutenção da produtividade dos grãos e também da pecuária. Isso são situações de vulnerabilidade que a gente tem observado nos últimos anos. Próximo, por favor. O que acontece, então? Em termos de clima local, o que nós estamos observando? O aumento de incêndio, na região sul, o aumento de precipitação, temperatura máxima sobe, temperatura média sobe, temperatura mínima sobe, ventos fortes, precipitação no sul, sudeste e norte reduz a precipitação, umidade do ar cai, umidade do ar mínima também cai. Aumenta as doenças de plantas, a gente pode ter impactos fortes em ganhos de produtividade socioeconômicos, chuvas intensas, desastres naturais, enfim, todos esses impactos das mudanças climáticas começam a ser vistos não somente por um vetor único, como temperatura e chuva, mas vários vetores que estão sendo impactados, várias situações que estão impactando essa situação nossa, não só de produção agrícola, mas também no meio urbano. Próximo. O que acontece no café? Quando o café solta lá o seu botão floral, logo depois, quando a temperatura tem uma onda de calor com temperatura superior a 32 graus, a estrelinha, então, ela solta, e aí o que vai acontecer? Próximo, por favor. Nós vamos ter aqui um café em 2008 todo florado, e logo depois, com temperaturas acima de 33 graus, queimado. Isso foi visto na Embrapa Cerrado. Próximo, por favor. Depois foi visto no sul de Minas,
em Planaltina, recentemente, várias, estive aí em Lavras algumas vezes, pessoal de Varginha, semana passada estava em Guaxupé, discutindo esses impactos que acontecem no café. O cafeicultor tem tomado mais cuidado, tem visto que é possível evitar esse abortamento de flor e queima das flores se ele buscar temperaturas mais amenas, que podem ser vistos com a proteção do seu cafezal, ou então buscar o plantio do cafezal em zonas mais altas. Próximo, por favor. Então, o café é o maior produtor, a temperatura ideal fica em 18 e 23 graus. Quando isso sobe, o frio excessivo, inverno ou calor, prejudica a produção. E aí a gente tem observado coisas muito interessantes. Próximo, por favor. Isso aqui é no caso do zoneamento do café, já em 1990. Vejam a faixa verde, o que acontece nessa faixa verde. E na faixa amarela, aquele grande risco de geada. Próximo. Já 10 anos para frente, essa faixa verde se desloca, o risco de geada cai, aí todo mundo vai falar assim, puxa, mas no ano passado deu uma geada aqui que pegou todo mundo de surpresa. Pegou. Essa é a diferença de tempo e de clima. E era uma geada que não se esperava. E ela começa a acontecer e a gente tem que ficar bastante atento com isso. Mais de uma maneira geral, 1 ano em 30 aconteceu essa geada. Antes acontecia 1 ano em 10. E agora nós estamos com essa situação para 2020, 2030, essa região verde com produção de café, mantendo a área produtiva. A área produtiva de café, que é a Mogiana de São Paulo e a região do sul de Minas, se mantém produtiva. As outras áreas, principalmente no Triângulo Mineiro, vão precisar de irrigação. Próximo. Isso aqui foi a geada que aconteceu em 2019, Paraguaçu de Minas. Olha que coisa interessante. É um cenário suíço. A gente nunca tinha visto isso antes. Próximo. O cafezal acabou todo. Olha essa foto do lado esquerdo. Né? Se a gente estivesse preparando para as Olimpíadas de Inverno, seria um lugar muito bom para poder fazer algum tipo de treino. Paraguaçu de Minas no mês de outubro, gente. Isso são coisas que não eram vistas antes. A gente começa a ver com muita frequência em outros locais hoje. Próximo. O impacto na laranja também é muito forte. Próximo. Aqui são regiões que nós estudamos, em Goiatuba, Divinópolis, Conceição de Alagoas, Uberlândia, todos eles mostrando um aumento de temperatura. Essa linha vermelha aí mostra um aumento de temperatura nos últimos anos, nesses pontos que a gente analisou aí, usando dados de solo desde 1985 até 2047, 2050, vendo o que pode acontecer. Próximo. Vou dar um pouquinho mais rápido para a gente poder discutir um pouco mais. Mas você tem aqui também a mesma coisa, a precipitação deixa a gente ainda muito em dúvida para falar se vai ser uma coisa muito forte ou não nessas regiões todas, mas de uma maneira geral, se a gente olhar de novo 1988, 2015 e depois 2031, 2040, a mancha com precipitação menor aumenta consideravelmente na região. Próximo. Aqui a temperatura, vocês estão vendo também de 1988 até 2050, 2040, a área laranja e vermelha aumenta bastante, principalmente nesse período 2021, 2030 e 2031, 2040. Então, nós estamos vendo esses aumentos de temperatura. Próximo. E aí a deficiência hídrica, que repete o que eu mostrei para vocês no âmbito nacional. Há um aumento de deficiência hídrica nessa região produtora de laranja. Consequência disso, a gente passa a ter, próximo, por favor, a gente passa a ter floradas que vão acontecendo e a produtividade cai com esse abortamento de flor e com a nova florada. Então, você tem primeira florada, segunda florada, terceira florada, e no final você vai tendo esse tipo de impacto na produtividade. Próximo. E isso aqui foi o que a gente observou, tem acompanhado muito de perto com o pessoal da Fundecitrus e da Citrosuco, eles mostrando para a gente, olha, a gente nunca tinha visto isso. Mudança climática, o aquecimento, a mudança do clima e o aquecimento global não estavam nas nossas prioridades, passaram a estar porque nós estamos perdendo muita produtividade. E não se esqueçam que cada 5 copos de suco de laranja que se bebe no mundo, 1 é brasileiro. Então, a gente não pode perder, tem que ficar atento a esse mercado. Próximo. Aqui é a fruticultura de clima temperado, nós estamos falando de pêssego, ameixa, mirtilo, uva, pera, várias
frutas temperadas que nós temos no Brasil. Próximo. O que acontece? Isso aqui são as horas de frio que essas plantas precisam para poder germinar. Então, se você não tem esse acúmulo de horas de frio, elas não vão dar uma produtividade boa. O que está acontecendo? A temperatura mínima está subindo muito, e aí não se alcança essas horas de frio, então você não consegue ter a florada. Próximo. Se subir 1 grau, vai acontecer esse tipo de situação. Essa área azul, que é a área que atinge-se a soma de térmica para você chegar nessa florada, fica concentrada naquela área azul. Se subir mais 1 grau, próximo, fica assim. Então, a gente começa a perder uma opção grande de produção de frutas temperadas. Próximo. E aí, o aumento de temperatura, o que acontece com a produção de maçã no Brasil? Isso é um zoneamento da maçã feito pelo pessoal de Santa Catarina, muito bom, e eles mostram a projeção para o aumento de temperatura vai ficar igual esse mapa que está aqui à direita. Não teria mais a região com a temperatura, com a condição ótima para a produção de maçã. E aí, como é que fica? Então, como é que fica? Alguns experimentos feitos e analisados, próximo, por favor, mostram claramente que a gente pode sair para a produção de banana. Eu saio da produção de maçã e vou produzir banana em Santa Catarina. Muito interessante, já se começa a buscar alternativas. Porém, essa produção está fortemente ameaçada pela cigatoca negra. Essa situação vai ser uma situação muito favorável para a banana, mas poderá ser favorável à cigatoca negra. É preciso, então, buscar soluções para isso, entendimento disso para o futuro. Próximo, por favor. Aqui é o estudo que a gente faz do impacto de mudanças climáticas nos grãos. A gente usa toda a base do zoneamento de risco climático, que é um pouco esse diagrama que eu mostro para vocês. Próximo. A gente segue, então, esses cálculos todos, analisando e verificando a variação espacial disso. Essa apresentação vai ficar aí para vocês vão poder se divertir bastante com essas coisas, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Mas vamos lá, vamos para frente. E aí, usando o zoneamento, o que acontece? Em 2008, nós fizemos a primeira simulação. O aquecimento global e a produção agrícola, nessa projeção feita em 2008, mostra que essas áreas laranjas são as áreas produtoras, mas se apresenta um problema climático sério. E vejam que a área apta e produtora está toda concentrada aqui naquela região que o doutor Alisson falou, centro-oeste, a área em azul, a menos ameaçada. Vamos avançar um pouquinho. Próximo. Aí, quando a gente vai para a projeção de 2008 no cenário de 2020, isso nós fizemos em 2008, lançamos esse trabalho no congresso da ABAG. Nós falamos, olha, tem um problema aí. Tem um problema. A gente está vendo que nessa região produtora de soja, principalmente soja no sul do Brasil, e se somar soja com milho, o prejuízo que a gente pode ter em termos de áreas inaptas e não financiamento de produção chega a 4,3 bilhões de reais. Se somar o milho, 7 bilhões de reais. Nós erramos muito no ano de 2020. Não foram 7 bilhões de reais, foram 7 bilhões de dólares que a gente perdeu. Então, essa projeção desse impacto já estava sendo previsto já em 2008. Próximo, por favor. Em 2050, já vai para 6,3, e o próximo, deve ser 2060. Não, paramos em 2050 aqui. Próximo, por favor. E isso aqui, a nova projeção feita em 2014, com outros modelos, os modelos vão evoluindo, e nós fizemos, então, essa nova projeção para 2014, mostrando o que pode acontecer com a soja. Não vai ser só no sul, esse impacto está em vermelho, ele vai subindo até 2025, 2055, 2085. Essa seria a situação. Condição para isso acontecer, se a gente não fizer nada. Se a gente não fizer nada, o princípio da inação, isso está sendo mostrado, indicado, uma projeção, e que nós precisamos avançar para resolver essa coisa. Próximo. Aqui, já em 2020, a gente começou a ficar bastante preocupado com essas perdas, e fizemos uma análise das perdas de produtividade no Rio Grande do Sul, principal, e Paraná, em função da redução de produtividade, ou seja, atingiu-se produtividades altas, mas todo mundo estava dizendo, não, é cíclico, isso não é mudança climática. Tudo que está em laranja e vermelho, e o amarelo menos ainda,
foram regiões que tiveram perdas de produtividade por deficiência hídrica, ondas de calor e alta temperatura. Então, nós chegamos a valores muito altos, e não é cíclico. Foram perdas 8 anos em 10. Esse ano foi um absurdo, chegamos a perdas muito altas. O primeiro estudo que nós temos para o Ministério da Agricultura data de 2009, e os alertas já estavam sendo ditos. Atenção, isso não pode acontecer, é muito frágil. O Paraná, a mesma coisa, com menor intensidade, mas essa região do Arenito Kauai e área produtora de soja também aconteceu 4 vezes em 10 anos. Então, a gente está tentando entender melhor isso para ver como é que resolve. Próximo, ou minimiza. Isso aqui foi uma projeção que nós fizemos agora com o INCT de mudanças climáticas, junto com diversas instituições brasileiras, e na floresta Mata Atlântica, que vai até o Rio Grande do Sul, a gente nós estimamos que a perda seria de 29% na soja, agora nesse período 2031, entre 2020 e 2031, nessa diferença ali, 2011, 2020, 2021, 2030. Aí a gente busca os dados da Conab, próximo, por favor, e a Conab mostra que no sul do Brasil a perda foi de 34%. Nós perdemos 34% da produtividade, no Paraná 35%, Santa Catarina 14% e Rio Grande do Sul 37%. Alguma coisa está acontecendo. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que essas coisas precisam ser arrumadas, né? Então vamos para frente, eu tenho que avançar um pouquinho para ver se eu caminho para o fim, porque essa primeira passada que eu chamo de inferno, o que nós estamos passando, agora tem que tentar mostrar como é que a gente sai disso, se é possível sair disso com as tecnologias que nós temos. O milho safrinha também é altamente impactado. Próximo. E aí a gente tem, a primeira vez que eu vi isso, a morte de bovinos por ondas de calor na divisa do Brasil com a Argentina. Eu nunca tinha visto isso, já começou a acontecer nesse período, então é impressionante, é uma coisa impressionante você ver isso. E esse ano no Brasil nós tivemos registros de morte de bovinos por ondas de calor. Pequeno, mas teve. Próximo. E aí a gente tem que buscar adaptação, é onde a Fabiana falou muito bem, as nossas possibilidades de fazer mitigação e adaptação para redução de gás de efeito estufa e adaptação para a gente poder fugir de tudo isso que nós falamos aí. O próximo, nós estamos baseados principalmente no melhoramento genético. Próximo, por favor. Isso é um slide que eu gosto muito, que mostra um chip, né, que a semente é uma espécie de chip, que ela absorve toda a tecnologia agropecuária, e entre elas ela passa a ter uma rusticidade, ela passa a ter um teor de óleo maior, e ela passa a ter maior adaptação, a ampla adaptação ao ambiente. Então a gente tenta jogar nessa semente vários fatores que podem dar uma resiliência maior às culturas para evitar aquelas perdas todas que eu mostrei para vocês. Esse é o grande impacto que a ciência tem buscado para buscar essas soluções pela via genética. Próximo, por favor. E aí a gente tem todas essas expressões da ciência genômica para a compreensão dessas respostas às mudanças. Então, as organizações biológicas, os processos moleculares, bioquímicos e fisiológicos, como é que a cadeia vai funcionar disso. Aqui é uma porta imensa para a pesquisa no mestrado em mudanças climáticas, e que vocês podem... A incorporação das ciências genômicas aos estudos ecológicos são coisas importantíssimas para a gente trabalhar e buscar as soluções que nós temos no Brasil. O mais importante nisso tudo é que muitas das soluções que nós temos para a via genética está na biodiversidade brasileira. Essas plantas da biodiversidade dão aula para a gente de mudança do clima, porque elas sobreviveram. O mundo já esteve mais quente há milhões de anos atrás, e essas plantas sobreviveram. Então, qual é o gene que está nessas plantas? Aí eu estou falando de baru, estou falando de piqui, estou falando de cagaita, estou falando de várias plantas, são mais de 6.000 espécies que nós temos no Cerrado que conseguiram sobreviver. Vamos pegar esse gene, vamos tentar trabalhar esse gene e incorporar nas plantas que a gente alimenta para ver o que acontece e como é que elas podem ser mais tolerantes a esses problemas. Próximo, por favor. E aqui um estudo da Embrapa que pegou a mesma planta com um gene tolerante e outra sem o gene tolerante. Vamos andando? Pode ir passando, que eu vou falando. Então, nós temos aqui os experimentos, mais verde é mais tolerante, está testado no campo. Próximo. Isso foi testado, começou em 2011, uma seca muito forte, vamos passando.
E aí nós temos a experiência disso já em 2013, 2014, próximo, por favor. E aí nós temos a mesma planta com um gen e o outro sem o gen. Uma aguentou 49 dias de seca e o outro não aguentou nada. Aí a gente incorporou, por exemplo, um gen conhecido que teve que vir do Japão, um gen da mostarda, que a gente colocou na soja e ela se deu muito bem. E nós temos vários materiais hoje que estão nessa condição. Mas onde está o segredo? Próximo, por favor. O segredo, pode passar, o próximo está na raiz. A gente induziu o crescimento radicular e na indução desse crescimento radicular você passa a aguentar mais essas secas todas que estão acontecendo. Vamos para frente. E aí é que vem o grande segredo da agricultura ABC e dos sistemas integrados. Né? Se você faz a soja sozinha numa fazenda, você usa 42% do tempo dessa soja. Se você faz milho, 50%. Se você faz soja e milho, 80%. Não esquecer que a soja, após escolhida, está emitindo CO2, está esquentando a atmosfera. Se eu tenho soja, milho, safrinha e pecuária, eu estou com 92% do tempo. Se eu entro milho, braquiária, pecuária e floresta, o famoso ILPF, aí eu tenho mais de 100% do tempo da fazenda utilizado, mantenho a biota do solo, faço toda essa ciclagem funcionar bem, reduzo a emissão de carbono, e o Brasil, nessa situação, pode ser um grande sumidouro de carbono do mundo, o maior sumidouro de carbono do mundo. E a gente precisa incentivar a adoção dessas práticas o quanto antes. Próximo, por favor. E aí nós temos isso, todo o segredo está na raiz. Você tem aqui um pasto recuperado à esquerda, à direita vocês têm uma planta de soja, raiz de soja depois da braquiária. A densidade de soja, de raiz de soja, é muito maior do que se fosse só soja e milho. Isso aqui é carbono, isso tem valor no mercado hoje, e a gente precisa incentivar isso. Próximo, por favor. E aí, avançando, veja que coisa impressionante, esse é no Cerrado, tá? A raiz de braquiária incorporada depois de 5, 6 anos de processo produtivo, melhorando as condições de solo, e depois não venham me dizer, não tem carbono aí, não é fixo, não tem adicionalidade, pelo amor de Deus, vejam isso aí, nós temos diversos exemplos desses no país inteiro. Próximo, por favor. Estou caminhando, isso aqui para o fim, isso aqui é um exemplo da Embrapa Soja, mostrando a profundidade das raízes em diversos sistemas. Eu saio, então, de 40, 50 centímetros de exploração de água no solo pelas raízes e vou a 2 metros, 2,5 metros. Essas plantas não morrem de sede. É muito difícil essas plantas morrerem de sede por conta desse sistema radicular. Esse é o grande segredo, e é um segredo que a agricultura ABC incentiva as pessoas a fazerem. Quanto mais fizer isso, melhor será a sobrevivência e a resiliência dessas plantas na nossa agricultura. Próximo, por favor. Isso aí é o que já aconteceu na agricultura, de baixa emissão de carbono, já estamos aí próximo dos 20 milhões, 25 milhões de hectares adotando essas tecnologias, mostrando que é possível fazer isso no Brasil. Próximo. Isso aqui são sistemas que a gente preconiza, com árvore e sem árvore, e eu acho que, no futuro não muito remoto, toda a agricultura brasileira será um sistema produtivo com árvores. Não vejo muita solução da gente manter uma agricultura sem árvores, apesar de estar avançando bastante isso ainda, mas eu acho que o grande segredo é o ILPF. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Próximo. Bom, muda toda a figura que eu mostrei para vocês. Quando a gente faz esse sistema integrado com árvore, a precipitação sobe, a umidade sobe, vetores da superfície, ventos da superfície também sobem, a temperatura máxima cai, a temperatura média cai, a temperatura mínima cai, chuvas intensas, não sabemos ainda dizer o que acontece, desastres naturais, é impressionante como são reduzidos, disponibilidade de água aumenta, a fertilidade aumenta, e assim por diante. Então, eu não vejo por que não adotar um sistema como esse e incentivar a adoção desses sistemas. Próximo. Eu acho que aí são sistemas lavoura-pecuária. Vamos passando, porque a gente já está caminhando aí para o fim. Também outro exemplo com adaptação às mudanças climáticas. Podemos ir para frente um pouquinho, por favor. Esse é o metano, também um grande problema que nós temos que reduzir, essa emissão de metano na matéria orgânica, e eu vou caminhar rapidamente para um próximo slide para poder acabar. Próximo, eu não vou entrar nesses detalhes não, próximo, por favor. É aqui.
como é que eu reduzo o metano? Num primeiro momento, nós temos que reduzir o tempo de abate da pecuária. Então, se eu recupero o pasto, se eu faço integração lavoura-pecuária, se eu faço integração lavoura-pecuária-floresta, eu ofereço alimento para o gado. E no momento que eu ofereço alimento para esse gado, ele pode reduzir o seu tempo de abate. Pode sair de 36 meses para 24 meses. É 1 ano a menos de emissão de metano. E o ganho de peso é muito bom nessa situação. Nós estamos trabalhando intensamente nisso para ver para qual sistema de manejo, para quais condições que a gente vai atingir esses 24 meses com peso de abate comercial definido. Esse é o primeiro segredo que nós temos na redução de emissão de metano. Não me preocupa. Tem muita gente, não, vai prejudicar a pecuária. Não acho que vai prejudicar a pecuária brasileira, acho que vai até melhorar a pecuária brasileira, que nós vamos melhorar o nosso rebanho, a qualidade do nosso rebanho, e uma carne melhor vai ser oferecida para o mercado mundial, reduzindo as emissões de metano. Próximo, por favor. Bom, isso aí são sistemas agroflorestais, já exemplos feitos no Brasil inteiro. E eu vou parar por aqui e dizer para vocês o seguinte, que nós estamos vivendo uma situação bem curiosa no Brasil. Enquanto eu vejo ações como essas e projetos como esse da Universidade Federal de Lavras, baseados em educação, nós temos que educar as pessoas para aprenderem a fazer isso. Enquanto que a gente vê sistemas e instituições de pesquisa e a ciência brasileira sendo, vamos dizer, criticada por vários grupos que dizem que não acreditam em ciência, que acham que isso não funciona, que não precisa de vacina, essas coisas todas. Enquanto a gente sobrevive ouvindo essas coisas, eu vou dizer uma coisinha para vocês aqui que eu peguei do reitor da Universidade Harvard. O nome desse reitor é o Derek Bock. Ele disse o seguinte, aqueles preocupados com o custo da educação, da ciência e da tecnologia, deveriam antes considerar o custo da ignorância. É isso que nós temos que ter muito claro na nossa cabeça. Temos gente, competência, condição de fazer esse país mais forte do que ele é hoje, mas acreditando em ciência, educação e pesquisa. Muito obrigado. Professor Assad, muitíssimo grata por essa aula magnífica, esplêndida aí, muito complementar do professor Alisson Paulinelli, contando todo esse histórico, e agora o senhor contando das pesquisas, né, dos dados irrefutáveis das mudanças climáticas e o que já vem acontecendo no Brasil, e ainda fechando com essa fala tão importante, né, e que nos faz refletir sobre o cenário que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, e na importância de se investir em ciência e tecnologia, e no conhecimento e na educação, para que a gente transforme um país e que possa viver essa produção rural sustentável que a gente tanto almeja. Então, assim, infelizmente, a gente não tem um tempo de perguntas, eu imagino que os alunos estejam, assim, querendo muito, né, que essas perguntas cheguem, mas a gente vai convidar esses professores tão ilustres aqui para um próximo momento nesse mestrado, e se eles tiverem disponibilidade. E também, qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente passa essas perguntas, na medida do possível os professores respondem. O professor Assad também disse que vai disponibilizar esses slides, né, professor? Já então, está aí com vocês. Legal, e a gente vai disponibilizar isso na turma do mestrado profissional. Então, eu só tenho muitíssimo a agradecer, e a gente fecha, então, essa aula magna aí de uma forma brilhante e inicia esse mestrado profissional com muito entusiasmo e com muito conhecimento já com esses dois palestrantes tão importantes. Então, agradeço a vocês, agradeço a todos e todas que estão nos assistindo, que acompanharam aqui a gente até agora. E aí, então, assim, agora o meu momento de youtuber aí, pedir para vocês curtirem a página, o canal do YouTube do IABS, todo mundo dando um joinha aí, se inscrevendo, né, conhecendo mais das ações do Projeto Rural Sustentável, que estão sempre aí nas mídias sociais e acompanhando essas ações formativas tão relevantes. Grata, professor Paulinelli, mais uma vez, pela disponibilidade, grata, professor Assad, pela disponibilidade também, por todo o conhecimento compartilhado com todos nós que estamos aqui. Um abraço a todos. Doutor Alisson, grande abraço. Grande abraço, gente. Até mais.